De mais nada, eu quero agradecer o convite feito, né? Talvez esse mundo de pandemia, que é um mundo tanto quanto triste, né? E que fez com que a gente tivesse que se separar de alguns amigos conhecidos e algumas pessoas de nossa igreja por conta desse vírus, acabou também por aproximar a gente de outros lugares e de outras pessoas, né? Esse paradoxo interessante acontecido em nosso tempo. Então, queira ou não, acabou que a gente acabou se conhecendo. Então, quero agradecer o convite feito, tá certo? Bom, meu nome é Pedro, eu sou de Recife, né, que é da onde eu falo, né, sou diretor aqui do Seminário Congregacional, Teológico Congregacional do Nordeste. Recentemente concluí meu doutorado em cima do tema sobre protestantismo no Império Brasileiro, né, trabalhando ali um pouco do elemento da política, né, dos primeiros protestantes ali aqui do Brasil. E hoje, então, a proposta é falar sobre política enquanto mandato cultural. E antes de mais nada, eu quero dizer o seguinte, que a minha fala aqui não irá contemplar a quem, por exemplo, a quem a gente deve votar aí no próximo ano. Então, não será o meu ponto de partida e também não será o meu ponto de chegada, né? Meu ponto de partida e chegada será outro, será realmente, né, avaliar um pouco dessa tradição da teologia política dentro do cristianismo. Então, quero dividir a minha fala em 4 pontos aqui, para que depois a gente possa iniciar a nossa conversa. Então, primeiro eu vou falar sobre o próprio mandato cultural em si, depois eu vou falar como esse mandato cultural ele se relaciona com a política em momentos decisivos ali, alguns teólogos que são decisivos na história ali da igreja. No terceiro momento eu vou falar o que eu denomino de fato desafio, quer dizer, quais são os elementos que a gente pode colocar aqui como um desafio à realização de uma política cristã, né, na nossa sociedade. E, finalmente, em quarto lugar, né, como é que uma política cristã, enquanto mandato cultural, quais seriam as bases para a construção que eu imagino dessa política cristã como mandato cultural. Então, 4 partes, que será, então, o meu caminho. Então, vamos lá. Bom, com relação, antes de falar também, eu queria, então, indicar também alguns textos bem interessantes sobre isso. Primeiro, recém-publicado, que é As Chaves do Reino, do Jonathan Learmonth. Acho que esse texto aqui é bem interessante, realmente, tá certo? Muito bom, tá certo? As Chaves do Reino, a natureza política da Igreja como embaixada de Cristo. Recentemente lançado pela editora Vida Nova. Eu diria que talvez um já clássico, Visões e Ilusões Políticas, né? David Koizis, acho que esse texto aqui que está na segunda edição ampliada, vale a pena também conhecer, tá certo? Infelizmente, nós temos um texto que eu vou citar ele, mas infelizmente ele está esgotado, que é Teologia e Teoria Social, do John Milbank, esse fundador da chamada ortodoxia radical. Tem uma fala muito interessante que pega também o seu aspecto político, tá certo? Tem aqui Teologia Política, do Médio Scatola. Esse texto ele analisa um pouco da história, na verdade, do termo. Teologia política, quer dizer, como é que a igreja e filósofos utilizaram esse termo, né, teologia política. E, claro, mais 2 textos aqui, né? Por uma fé encarnada, do Vanderly Pereira Rosa, também recentemente lançado, né, que é uma introdução à história do protestantismo brasileiro. E um que eu vou partir a minha fala do próprio cristianismo, mas com relação ao Antigo Testamento, tem um texto muito interessante, tá certo? Escrito por um congregacional, né, o Enoch Vines, que é República Hebraica. Esse texto aqui ele fala sobre um pouco do contexto do Estado ali no Antigo Testamento. Não será meu objeto de fala, mas eu quero citar aqui, tá certo? A guisa aqui de colocar livros ali à disposição. Então vamos lá. Quando a gente fala em mandato cultural, gente, a gente está falando, de certa forma, em um dos propósitos pelo qual Deus cria a humanidade, um propósito que ele dá à humanidade criada. Então, você tem, então, esse mandato cultural, esse mandato social e o mandato cultural, que, de certa forma, diz respeito a todo o universo de construção humana, que faz com que a gente se separe dos animais. O mandato cultural ele abarca absolutamente tudo aquilo que a gente possa imaginar como criação do gênio humano, né, desde do processo administrativo da constituição de cidades ou constituição de estados, até a construção de literatura, de música, enfim. Tudo aquilo que se constitui, essa palavra tão ampla chamada cultura, diz respeito a esse mandato cultural. Deus nos cria para isso. Ele forma a humanidade para que ela desenvolva
esse processo. Então, é natural para a gente, tá certo? A construção dessa sociedade humana, desse mundo humano, é tão natural como natural ele é respirar, tá certo? Então, a importância, talvez, do conceito do mandato cultural é que, de certa maneira, ele junta, né, aquilo que nós chamamos de universo sagrado com o universo humano, demonstrando aqui que não é algo humano, demasiadamente humano, para citar Nietzsche. Né? Quer dizer, não é algo deslocado do sagrado. Quando a gente fala mandato cultural, a gente está dizendo, então, que tudo aquilo que a sociedade produz em nível cultural, mais uma vez eu digo, interpretando a palavra cultural da maneira mais ampla possível, faz parte da constituição pelo qual Deus nos criou. Então não é algo em separado, não é algo que está ali longe ou que seria profano, mas é algo que faz parte da nossa própria natureza, do ser imagem e semelhança de Deus. Então, acho que é o valor da doutrina do mandato cultural diz respeito a isso. E é lógico, dentro desse mandato cultural entra então a questão da política. Entra então a questão da política. A palavra política ela pode ser também traduzida de forma muito, muito ampla, de forma negativa ou de forma positiva também. Aqui eu encaro de forma totalmente positiva, que diz respeito exatamente a essa arte de governar, essa arte de buscar consensos, né, de juntar pessoas e tentar, a partir dali, criar um consenso e dar, então, essa direção. Fazer isso também faz parte desse mandato cultural. E aí, desde o começo do cristianismo, se estabelece, então, uma dificuldade. Qual a relação, então, que a igreja deve ter com o Estado? Desde o início do cristianismo, aparece, então, essa dificuldade. Qual é a relação? O que seria dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus? Um professor chamado Fernando Catroga escreveu um texto bem interessante chamado Entre Deuses e Césares. Entre Deuses e Césares. Esse texto foi publicado em Portugal. E esse texto ele tem como tese, a tese desse texto é dizer que o cristianismo já trouxe no seu bojo a ideia do secularismo. O cristianismo ele já traz dentro do seu arcabouço doutrinário essa separação entre igreja e Estado, entre religião e Estado. E essa é a tese que ele defende. Ele vai dizer, então, que os próprios primeiros cristãos, essa separação estava muito bem posta. Talvez radicalmente posta, a tal ponto deles não se meterem em questões de Estado. Estava tão radicalmente posta nesse sentido, deles até não se meterem em questões de Estado. Dizer, não, isso daqui não faz parte, a nossa pátria é outra, nosso reino é outro, está localizado em outro lugar. De certa maneira, isso vai ser positivado, vai ser escrito a partir também da própria Cidade de Deus Santo Agostinho, que é um desses pontos de virada teológico que acontecem na história da igreja. Então, para Santo Agostinho é bem claro, há duas cidades. E a batalha exatamente do cristão diz respeito pela cidade eterna. Então, a sua batalha diz respeito à constituição da cidade eterna. Quanto à cidade humana, a gente deve saber que essa cidade ela é constituída por altos e baixos. Quer dizer, reinos surgem, ganham o seu apogeu e depois desaparecem. E a cidade eterna ela é uma constante enquanto os reinos humanos se levantam, têm o seu apogeu e caem. Então, para Fernando Catroga, de certa forma, a mudança que vai acontecer já no início da Idade Média, onde a igreja ela busca agora dizer, não, por que esperar pelo reino de Deus se a gente pode implantar esse reino já aqui? E através de estruturas do Estado, né? Tomando a questão da estrutura do Estado. Eric Wegelin também ele parte dessa ideia de que essa mudança de mentalidade foi realmente uma ruptura com o passado. Quando a igreja ela entende que ela não deve apenas esperar o reino de Deus, mas ela também deve buscar, quem sabe, então, estabelecer esse reino, né, aqui na Terra, quem sabe através de um reino cristão que possa reviver aí a glória de uma Roma unificada. Agora seria um mundo unificado através, então, de uma política cristã, certo? E aí você tem alguns nomes dentro da história ali da igreja que, de certa forma, escreveram acerca dessa relação entre igreja e Estado. Você tem, por exemplo, Gelásio, por exemplo, que foi o primeiro a falar sobre duas espadas.
que Deus havia criado, então, a espada da igreja, que diz respeito a esse reino espiritual, né, e a espada do Estado, né, que diz respeito, então, a esse ambiente aí, nesse ambiente civil. Vai ser Santo Agostinho que vai utilizar pela primeira vez a palavra teologia política, né? A primeira pessoa a utilizar esse termo será Santo Agostinho. E, de certa forma, ele vai dizer que a teologia política ela não deveria ser apenas civil, ela deveria ser o que na época chamava de teologia fantástica, né? Então, a guerra ali, por exemplo, de Gelásio, é dizer que não, que há sim uma teologia política e que essa teologia política tem duas faces, essas duas espadas. Tem uma onde Deus comanda a igreja e a outra onde Deus comanda o Estado. A questão é, haveria alguma relação, então, entre esses dois poderes, Estado e igreja? Quer dizer, quem deveria prevalecer? Bom, a gente sabe que os papas medievais eles sempre tiveram ali a sanha de querer que a igreja prevalecesse sobre o poder secular, né? Sobre esse poder terreno, esse poder civil. E a história do papado, de certa forma, ela faz isso também, né? O surgimento, o seu apogeu e o seu declínio. E o apogeu do papado, sem sombra de dúvida, no período da Idade Média, é quando o papado consegue submeter alguns reis à sua vontade, né? Debaixo da ameaça de fechar igrejas, de não haver ofícios religiosos, enquanto o rei ele não se dobrasse à vontade do Papa. Bom, o surgimento da escolástica protestante, da escolástica católica, ela, de certa forma, também vai abordar a questão política e vai surgir um autor que a gente pouco conhece, Marcílio de Pádua. Se a gente pouco conhece teólogos católicos, esse é um daqueles que a gente pouco conhece mesmo, né? Marcílio de Pádua. E Marcílio de Pádua vai ser um dos primeiros a falar que, não, que, na verdade, o governo civil é que deve ter primazia sobre o governo religioso. Nós estamos ali no início da escolástica. Tá certo? Então, o Marcílio de Pádua ele escreve o seu tratado, tá certo? Defendendo esse processo de que o Estado civil ele deveria ter essa proeminência sobre o Estado religioso. Veja, não acontece, nem se sonha em acontecer reforma protestante ainda. Ainda não é não é uma agenda diária a separação de igreja e Estado, nem muito menos a liberdade de consciência. E aí Marcílio de Pádua escreve exatamente sobre isso, já que o seu contexto é um contexto onde cidades começam a ganhar força, estados começam a ganhar força, e o papado é visto como uma força alienígena, como uma força estrangeira dentro do território nacional. Então não há simpatia nesse sentido a essa presença, tá certo, política e forte da interferência papal nesse meio. Então é nesse contexto que Marcílio de Pádua ele escreve a ideia de que o Estado é que deveria ter, então, vez acima do governo espiritual, ok? Bom, quando a reforma protestante acontece, de certa forma, e principalmente dentro do calvinismo, a luta é exatamente fazer com que o conselho da cidade ele não comande a igreja. Vamos lembrar que era o conselho da cidade na época de Calvino quem tratava acerca de disciplina, quem dizia quem deveria ou não chegasse ao sacramento. E a luta de Calvino foi dizer que não, que a igreja que deveria decidir acerca disso. A igreja que deveria decidir, tá certo, acerca disso. Então, quando a gente olha ao longo da história da igreja, vamos ver personagens então, como Santo Agostinho, Marcílio de Pádua, o próprio Tomás de Aquino, com relação à sua teoria do tirano. Lutero também, com a ideia ali dos dois reinos, né, que parece a ideia de Gelásio, das duas espadas. Essa questão do próprio calvinismo. Enfim, a luta realmente será entender que Deus age através desses dois mundos. Esse mundo da igreja e esse mundo, então, do Estado. E a relação, como eu falei, acho que ainda não se chegou ainda a uma fórmula definitiva com relação a esse processo, como eu vou falar aqui, tá certo, daqui a pouco. Mas o fato é que eu poderia aqui citar também outros teólogos que tentaram tratar dessa situação, né? Você tem também a tradição holandesa, a tradição calvinista holandesa, que tenta trabalhar acerca disso como uma resposta ao movimento, né, revolucionário, que é criado um partido de revolução para tentar frear esse processo e tentar também fazer com que haja uma teoria que diga, então, qual é o papel do Estado e qual seria o papel ali da igreja. Então, vejam, desde o surgimento, então, da igreja, ou desde essa mudança de mentalidade,
da igreja primitiva, onde dizia que um cristão não deveria se meter com essas coisas. Então, quando mudou-se a mentalidade, criou-se, então, esse problema. Então, até onde vai, então, essa relação igreja, tá certo, e Estado, e como ela deve ser, então, gerida? Né? Como é que pode acontecer de haver uma política cristã? Né? Como é que se pode surgir uma teoria da política cristã? Quer dizer, como é que cristãos devem se comportar na política? Qual é a agenda que eles devem trazer à política? Então, essa é uma dificuldade ali, então, de pelo menos ali seus 15 séculos de história. Ok? Bom, uma terceira fala minha, que eu vou ocupar um pouco mais de espaço, eu trago então para o nosso tempo. Então, eu falei aqui que muitos teólogos tentaram então trazer uma teoria acerca dessa relação, tentando ou harmonizar ou dizendo então que um poder deve ter então proeminência sobre o outro. Quando a gente chega no século XXI, final do século XX, início do século XXI, o que nós vamos ter para a construção de uma política cristã é o que eu posso chamar de fato desafio. Quando a gente olha para a nossa sociedade, o que a gente percebe são desafios à construção de uma teoria da política cristã, tá certo? Um desafio, e é um desafio imenso, e um desafio que diz respeito ao nosso contexto mundial e algumas particularidades do nosso Brasil, tá certo? Eu queria elencar, então, alguns, né, ainda nesse caminho que eu estou percorrendo para chegar na última parte, que é a parte mais importante, que é a política, né, a política cristã, como ela deve ser desenvolvida como mandato cultural. Então, quais os desafios que a gente tem em nossa sociedade, em nosso mundo atual, que devem ser vencidos? Ou, então, que devem ser domados? O primeiro fato desafio que eu elenco, então, que marca o nosso período, é a sociedade plural, o pluralismo. E esse é um fato. E esse pluralismo, ele, de certa forma, ele ganha o seu desafio porque, de certa forma, a política diz respeito à construção de uma razão pública. A política diz respeito à construção de uma razão pública. E como construir uma razão pública quando a gente não sabe, por exemplo, não há definido o que é o bem, por exemplo. Isso é o que marca o nosso tempo. Então, quando a gente sai de casa, quando a gente sai da nossa igreja, nós encontramos cosmovisões e algumas cosmovisões em choque. Ou seja, a nossa cosmovisão ela se confronta com outras cosmovisões, muitas vezes há paralelos de diálogo e muitas vezes há cosmovisões em choque. Há mais elementos de choque do que propriamente a ideia da construção de uma identidade. Esse é um fato, desafio imenso. Imenso, imenso. Se a gente pega a Idade Média, né, por exemplo, como eu falei, quando esses teóricos falavam, você tinha uma sociedade que era marcada pela presença da religião, e principalmente da religião cristã. Então, John Huizinga, né, naquele texto clássico dele, O Outono da Idade Média, ele vai dizer que o homem medieval ele acordava e dormia e tinha no seu dia todo o contato com a sua religião. Quer dizer, a comunicação do mundo era feita pelo sino da Igreja Católica. No nosso mundo, não. Então, em nosso mundo plural, nós convivemos, então, com crença e não crença. Crença e não crença. E nesse universo da crença, então, nós temos, então, N crenças. Né? N crenças. Temos, então, várias crenças. Então, esse é um fato, desafio que é presente em nosso mundo ocidental. Não há como fugir dele. Não há como fugir dele. Ele é um fato que se aparece, que se apresenta e se coloca para a gente como um muro. Não tem como fugir dele, não. Então, esse é o primeiro fato, desafio. Essa sociedade plural. E como construir uma razão pública a partir de uma sociedade plural. Vejam, por exemplo, que John Rawls, no seu clássico da política, né, uma teoria da justiça de 1971, ele vai dizer que no nosso caso, nós religiosos, no nosso caso, quando a gente sai de casa, a gente meio que deveria esquecer um pouco alguns elementos, colocar de lado alguns elementos da nossa religião, tá certo? Para ir em busca de um consenso. A pergunta que se poderia fazer a House é o seguinte: será que é possível a gente desligar uma parte da nossa religião? Não é? Será que é possível deixar uma parte da minha ética religiosa na gaveta da minha casa e dizer, pronto, agora eu vou sair sem essa parte da minha religião para o Deus? Será que isso é possível?
né? Há um fato que aconteceu interessante na França com uma mulher muçulmana. E a França, depois de alguns atentados terroristas, decidiu então proibir mulheres andar de burca. E aí surgiu um movimento do direito das mulheres andar de burca, feito por uma mulher muçulmana. E um dos argumentos da mulher muçulmana foi esse: eu não consigo desligar minha religião. Será que essa fala é apenas dessa mulher muçulmana ou seria uma fala de todo cristão sincero também? Aí não consegue desligar a nossa religião. Quer dizer, a nossa ética cristã, ela vai ser uma ética cristã sempre em diálogo com o mundo. Eu não consigo colocá-la, abrir a gaveta e colocá-la. Quer dizer, de certa maneira, a solução de House parece um tanto quanto simplista nesse sentido, né? Então, não, a gente acha uma razão pública, você abrindo mão, de certa forma, ou parte do seu construto moral e ético, e aí, de certa forma, o que você está tentando fazer é tirar, de certa maneira, o elemento religioso, então, desse processo de construção de razão pública. Esse é um fato. Esse é um fato. Um fato desafio imenso. O segundo, que marca também o nosso período, é a escassez de recursos. A escassez de recursos. Talvez a nossa geração isso fique mais claro, né? De que os recursos eles não são eternos, não são para sempre. Fora a escassez de recursos, nós temos então uma voracidade, um desejo insaciável de consumo. Isso também é outro fato. Então, como conciliar isso? Recursos escassos com esse desejo, então, de que é natural nosso do melhor. Então, como a gente concilia isso? Esse também é outro desafio do nosso tempo. O terceiro desafio do nosso tempo é o crescimento da intolerância. É o crescimento da intolerância. E não só no Brasil, mas isso parece ser um tom realmente mundial, onde parece que a gente não tem paciência para ouvir o outro lado. Não tem mais paciência, não. Então a gente já parte da necessidade de rotular as pessoas. E a marca da intolerância ela é bem presente em nossa época. Bem presente em nossa época. Não é à toa que, por exemplo, algumas pessoas foram simplesmente atacadas porque, de repente, tiveram que dar uma palestra em determinados lugares. E porque pertenciam a determinados espectros ideológicos. Quer dizer, se pertencer a determinado espectro ideológico, você já é, então, julgado e condenado. Quer dizer, antes de ouvir o que você tem para falar, ouvir a sua fala, você já foi rotulado, julgado e condenado. E essa é uma das marcas, talvez, mais desafiadoras em nossa época. Um professor aqui do seminário, ele disse uma frase muito boa: é uma época onde as pessoas abrem a boca em vez de abrir livros. Então, acho que a gente está tão pronto para manifestar nossas opiniões e tão pouco dispostos a refletir acerca da razão delas. Uma marca também da nossa época. Uma marca realmente triste da nossa época. Uma outra marca também da nossa época, que apresenta-se como um desafio, é o que eu posso chamar de secularismo não resolvido. Secularismo não resolvido. E, de certa forma, aqui está o papel da religião e do Estado. Para a gente que é religioso, para a gente que pertence à igreja, talvez você não goste dessa frase religioso, então, para a gente que pertence à igreja, para a gente que tem essa pertença com relação ao cristianismo, o nosso discurso ele está muito bem localizado. Quer dizer, eu posso sair de casa e falar, tá certo? E falar. Eu estava falando de secularismos não resolvidos, que diz respeito a como o Estado encara a religião. Aqui, talvez, o movimento é esse. Como o Estado encara o papel da religião? E nós temos, então, modelos de secularismos aí. Eu falei do modelo francês, que interfere diretamente na questão da manifestação de uma religião. Temos aqui o modelo brasileiro. Enfim, o fato é que é o seguinte: para a gente que pertence à igreja, era isso que eu estava falando antes da minha conexão cair, o nosso direito de fala, para a gente, já está posto, já é completamente natural. Mas para aqueles que pertencem a esse mundo secular, não. Não. Então a ideia é essa mesmo. Não, se você quiser talvez falar dentro da esfera pública, você vai ter que então deixar esses seus conceitos religiosos em casa. Em casa. Então aqui é como se eles não tivessem o direito de existir na esfera pública. Como se tivesse, não. Eles não têm o direito de existir na esfera pública.
Então, para que eu tenha o direito de falar na esfera pública, eu teria, então, que abrir mão dessa minha ética e moral cristã e adquirir, então, um outro tipo de discurso. É disso, por exemplo, que o John Milbank fala, né, nesse texto do livro aqui, Teologia e Teoria Social. É exatamente sobre isso que ele fala. Ele começa falando de que, de certa forma, a igreja ela se deixou levar acerca disso. Então, ela entendeu que a teologia não teria mais nada a falar na esfera pública e que era preciso, então, buscar então conhecimento. A igreja se fazer valer de outros conhecimentos para que ela tivesse, então, direito de fala. Então, esse também é um desafio e tanto, tá certo, que marca a nossa época. O último desafio que eu digo que marca a nossa época como um todo, para irmos para uma coisa mais específica do Brasil, é o impacto também das redes sociais. O impacto também das redes sociais. Esse também é outro fato, desafio imenso. Imenso. Então, hoje à tarde eu estava lendo acerca de como, por exemplo, essa questão do Facebook, né, ela tem entrado em voga nas discussões acerca de algumas questões políticas acontecidas em alguns países. Talvez eu tenha lido muito Bauman, né? Bauman vai ter uma visão extremamente negativa com relação às redes sociais, e eu acho que eu li muito Bauman e fui muito influenciado por ele nesse sentido. Né? Ele vai dizer que, de certa forma, talvez as redes sociais nos dê a falsa sensação de conhecimento. Essa falsa sensação de conhecimento, de que eu tenho posse do objeto e que eu posso, então, falar acerca dele. Então, nos dá essa falsa sensação de aproximação e também de conhecimento. Se é uma visão estritamente negativa, bom, aí com relação a Bauman, mas outros autores parece que têm apontado acerca desse processo. Recentemente, um livro de um estudioso francês, né, A Fábrica de Idiotas, está falando do impacto das redes sociais em nossas crianças também, né, na questão cognitiva das nossas crianças. Então, isso é algo que realmente é um fato desafio também. É um fato desafio, porque, de certa forma, é impossível a gente pensar na fazer política sem as redes sociais hoje em dia. Né? Imagina uma campanha política sem as redes sociais. Para o bem e para o mal também. Para o bem e para o mal também. A última eleição, desde a última eleição presidencial, a presença das redes sociais foram bem importantes na construção, então, do discurso político, né, de candidatos e tudo mais. Não é à toa que outros candidatos saíram correndo atrás do prejuízo, né, da presença das redes sociais. De tão forte que é esse impacto, e ele veio realmente para ficar. Então, pluralismo, escassez de recursos, crescimento da intolerância, secularismo não resolvidos, impactos das redes sociais marcam o nosso período. Como se isso não bastasse, nós temos então também algumas coisas que são presentes no nosso contexto brasileiro. E eu queria falar aqui, pelo menos, de 3. O primeiro deles, meus irmãos, que marca um pouco da nossa cultura brasileira com relação à política, é o que eu posso chamar de sebastianismo. E a gente sabe aqui, aqueles que são de história sabem que a lenda de Dom Sebastião, né, que foi morto ali ou desapareceu durante uma guerra, né, contra os muçulmanos, e isso gerou no imaginário português a ideia de que ele voltaria para resolver os problemas do país. E sempre que o país ele atravessava por situações difíceis, essa figura, nesse sebastianismo, ele voltava com mais força, do salvador da pátria, de alguém que aparece do nada e vem então para resolver todos os problemas, todas as dificuldades que um determinado país atravessa. É interessante que um sebastianismo é capaz de arrastar, por exemplo, um padre Antônio Vieira, né, que foi extremamente marcado por esse processo de achar que, sim, viria um salvador da pátria, que iria trazer essa liberdade para o Brasil e tudo mais. Eu acho que essa presença do sebastianismo marca a nossa política brasileira e latino-americana. Essa busca do caudilho, né, de alguém que venha e que resolva o problema. Independente da existência da separação de poderes, ele vem e, acima disso, ele resolve absolutamente tudo. E isso daí é uma fábrica inexorável e inesgotável de populismos. Mas é uma marca da nossa política, não só brasileira, mas também latino-americana. Votar em alguém que realmente resolva, né, que possa resolver a nossa situação. Fora isso, nós temos também, aqui o que marca uma coisa da política brasileira também é a questão do patrimonialismo, né? Tão bem colocado ali pelo Raimundo Faoro num clássico da análise da sociedade brasileira, Os Donos do Poder,
que inclusive tem uma nova edição da Companhia das Letras, que está muito boa, Os Donos do Poder, Raimundo Faoro. E a tese desse livro, e a tese incontornável desse livro, é de que, no Brasil, a esfera privada e a esfera pública ela não tem divisão quando a gente trata dos agentes políticos. Então, a questão aqui é de entender que aquilo que é público também é meu, e eu me faço valer disso para o meu benefício, é uma marca também que está ali presente na construção da história da política brasileira. Você está presente ali, é uma marca realmente. Raimundo Faoro vai dizer que desde esse universo português, essa mentalidade ela acontece, tá certo, em nosso meio. Bom, como se não bastasse, nós temos então uma sociedade também extremamente desafiadora, marcada pela pobreza e pela exclusão social. Eu nunca me esqueço quando um grupo de professores da Inglaterra vieram aqui para o seminário e eu os levei ao shopping aqui de Recife, e a saída do shopping de Recife é marcada por palafitas, né, que são construções ali ao longo do rio Capibaribe, e o nível de pobreza é extremo, mas extremo mesmo. E aí o professor vinha feliz, cheio de compras, né? Quando ele sai do shopping, que se depara com aquele nível de pobreza, ele passa eu percebi que ele causou mal-estar nele. Causou mal-estar. Ele vê um nível de pobreza na frente dele, que algo que para a gente já faz parte do nosso cenário, né? Já não choca mais a gente esses níveis de pobreza, e que, de certa forma, é algo desafiador também nesse sentido. Pensar em política no Brasil é pensar também em todo um exército aí de pessoas que foram realmente excluídas do ponto de vista social. Quero fazer aqui uma espécie de nota de rodapé, né? No passado, eu acredito que aconteceu o seguinte: ninguém negava o problema. Então, se, por exemplo, pobreza era um problema, e o que acontecia seria, então, a resposta do espectro ideológico, quer dizer, a pobreza seria um fato. Há pobres no Brasil. Como resolver isso? Aí, então, você tinha uma resposta à esquerda, uma resposta ao centro, ou uma resposta conservadora, ou uma resposta liberal. Eu acho que hoje o que nós fizemos foi ideologizar o problema. Né? Ideologizar o problema. Em vez de a gente ideologizar a solução, a gente acabou ideologizando o problema. De forma que falar em algumas pautas diz respeito a pertencer a determinado espectro ideológico. Isso realmente aconteceu. Quer dizer, temas como pobreza e exclusão seriam parte de um determinado espectro ideológico, e temas como, por exemplo, a liberdade econômica, direito de defesa, direito potável, diz respeito a outro problema. Quer dizer, a gente acabou ideologizando o problema, né? Ideologizando o problema. Quer dizer, isso não faz parte da minha agenda. Não faz parte da minha agenda, mas é um problema que está realmente no tecido social brasileiro. Então, diante disso, diante de tudo que eu falei, vou então para a minha última parte, que é talvez a parte central aqui da minha fala. Como construir essa política cristã enquanto mandato cultural? Eu falei aqui que, de certa forma, isso faz parte do ser imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou para isso. E como, então, quais são as bases da construção, então, de uma política cristã, né, de realmente uma política cristã para o nosso país? Bom, primeiro, a primeira base, meus irmãos, que eu entendo, é que essa política cristã, claro, e como bom protestante, ela deve ser fiel à própria Escritura e à revelação. Essa é a base primeira, que ela é fiel a essa Escritura e a essa revelação. E aqui se estabelece um problema hermenêutico. E aqui vem com ele o problema hermenêutico. Junto com a Escritura, vem o problema da interpretação. Certo? Então, há que se vencer a superficialidade com relação aos textos da Sagrada Escritura, e há que se buscar realmente soluções para situações que já nela são apontados. Como, por exemplo, a própria questão da pobreza, já na própria Sagrada Escritura ela é apontada, né, como sendo um problema, né, e como sendo algo que precisa realmente ser ali minimizado. Tá certo? Então, ela é fiel à própria Sagrada Escritura e à leitura da Sagrada Escritura. Ela parte dessa Sagrada Escritura e, em segundo lugar, ela dialoga com a sua tradição. Se ela parte da Sagrada Escritura, eu diria que ela vai ter, então, a Sagrada Escritura, né, de um lado, e vai também ter um livro de história da igreja, um livro de história da igreja ao lado. Como é que, no fim das contas,
esses teóricos que eu falei, e eu poderia citar outros, trabalharam acerca desses temas que estão presentes também hoje em nossa sociedade. Queira ou não, gente, essa relação, esse problemática da relação Estado e Igreja, né, essa questão do crescimento de intolerância, essa questão da busca do Salvador da Pátria, deve ter sido trabalhada em algum teólogo aí na história da Igreja, com certeza. Depois de 20 séculos de produção teológica robusta, nós temos então que buscar um pouco dessa tradição. Mais ainda, é preciso a gente conhecer também um pouco da história da Igreja no Brasil. Aqueles que estiveram à frente de igrejas no passado, como é que eles trabalharam acerca desse tema? Então, por exemplo, você imaginar que se a gente pegasse um transporte para o passado e a gente veria então que ser protestante, por exemplo, no Império, estava ligado mais a uma linha tanto como progressista. Ser protestante no Império Brasileiro era defender então a construção de leis que o Partido Conservador não admitiria, por exemplo, nunca. Então, essa era a marca do protestantismo, por exemplo, no Império. Quando a gente chega no Brasil República, e aí nossa conversa antes, né, da gravação, surge a Confederação Evangélica, na liderança do grande Erasmo Braga, e que consegue juntar teologia ortodoxa, quer dizer, boa leitura da Sagrada Escritura, tradição cristã, e tentar responder os desafios brasileiros daquela época. Então, veja, mais do que um cristão que abraça uma determinada ideologia política, nós temos aqui um cristão que busca nas suas tradições cristãs, busca na caminhada da teologia resposta para as situações que se estabelecem, tá certo? Que se impõem na sociedade brasileira. É preciso que a gente conheça um pouco da história da igreja, e principalmente a história da igreja no Brasil. Talvez a gente entendesse melhor os nossos caminhos e descaminhos a partir disso. Há uma tese de doutorado que dá para baixar, ele foi transformado em livro, mas dá para baixar a tese de doutorado, que é Evangélicos na Política, do Paul Freston. Evangélicos na Política, do Paul Freston. E essa tese de doutorado ele vai analisar, então, os atores evangélicos na política brasileira desde o primeiro político eleito, que foi um gaúcho, um alemão, que foi eleito para a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, até ali a era, acho que ele vai até a era FHC, mais ou menos. E ele vai analisar, então, a caminhada da história da igreja brasileira com relação à política, que vai da demonização, isso daqui não faz parte da questão da igreja, até chegar à ideia de que a única solução para o Brasil vem a partir disso aqui. Dois extremos, né? A demonização, ou então a entender que se não for ele ali, não haverá, então, salvação para o Brasil. Dois processos históricos bem interessantes que acontecem. É preciso realmente que a gente volte a dialogar com a nossa tradição. É preciso que a gente volte a ler a história da igreja, volte a ler os teólogos realmente, volte a conhecer realmente quais os atores que participaram da construção da história da igreja evangélica no Brasil. E a gente vai surpreender com as teses e teorias deles e delas para a solução dos problemas do Brasil. A gente vai ver realmente algumas ideias que são bem interessantes, inclusive para o nosso tempo. A terceira base para a construção de uma política cristã como mandato cultural é que ela tomará cuidado para não se tornar idólatra de alguma ideologia. Ela tomará esse cuidado. E aí, essa é a preocupação, por exemplo, do David Koizis, né, no livro dele, Visões e Ilusões Políticas. De que a gente não se torne idólatra de determinada ideologia. Que a gente saiba julgar as próprias ideologias a partir da nossa tradição cristã. Quer dizer, a chave hermenêutica para avaliar esses espectros ideológicos é a nossa tradição, é a nossa leitura da Sagrada Escritura e a nossa fidelidade com relação à nossa própria tradição cristã. Certo? Então, eu diria que esse talvez seja o maior desafio em nosso tempo. A gente realmente não sucumbir diante dos apelos que essas ideologias
fazem para nós. E, por último, essa política cristã como mandato cultural será, então, política para a glória de Deus em busca de uma razão pública. Como glorificar a Deus, fazendo com que a ação do Estado ela beneficie o maior número de pessoas possíveis. E eu termino a minha fala dizendo o seguinte: recentemente venci aí os quase 1.200 páginas da biografia do Joseph Frank, com ele falando sobre Dostoiévski. E a gente sabe um pouco da história do Dostoiévski, que era um cristão, e que, de certa maneira, é um contraponto de outro cristão chamado Leon Tolstói. Tolstói, ele passou a vida toda dele imaginando sociedades cristãs, criando sistemas educacionais e tal. E Dostoiévski, até a sua juventude, fez parte, então, de movimentos revolucionários, até que foi preso e mandado para a Sibéria. E lá, de certa forma, ele faz as pazes com Deus através de um Novo Testamento que uma sociedade bíblica faz chegar nas mãos deles. E aí, Tolstói e Dostoiévski talvez representem aqui dois tipos interessantes. Em Tolstói, nós temos, então, essa imaginação de como seria uma sociedade produzida a partir de bases totalmente cristãs. Já em Dostoiévski, nós temos a ideia de que talvez o papel do cristianismo seja não fazer com que essa sociedade se corroa. E os personagens de Dostoiévski, eles não vão ter planos para a sociedade. Eles vão tentar ali apenas vivenciar Cristo em sua sociedade. Irmãos, eu acho que a nossa caminhada seria juntar esses dois. E esse é o nosso maior desafio. Não perder a essência da igreja com relação ao seu papel aqui na Terra, que é o testemunhar Cristo, mas, ao mesmo tempo, não abrir mão de um campo, que é o campo político, tá certo? Não abrir mão desse campo político, que, de certa forma, faz parte, como eu falei no início da minha fala, faz parte do ser imagem e semelhança de Deus. Quer dizer, eu sou fiel à missão enquanto igreja e também sou fiel, tá certo, a essa missão que Deus nos dá enquanto criatura. Então, esse talvez seja o nosso desafio. E aí eu termino dizendo, então, que uma política cristã, que uma teoria de política cristã para o nosso tempo ainda está por ser feita. Ainda está por ser feita. É uma construção realmente que precisa ainda ser feita por todos nós. Então é isso aí, obrigado.